Hoje o programa de acerto de contas vai estar daquele jeitinho que vocês gostam. Mais um político irreverente, eu diria, um político que realmente forma opiniões e opiniões pesadas. Ao meu ver, um político totalmente de direita, não fica em cima do muro, batalha em defesa do povo cearense. Hoje nós estamos recebendo quem, Tágina? Muito boa noite, Macieri. Boa noite a você que está em casa, aos meus pares. Antes de falar do nosso convidado, acesse aí ideiasemfoque.com.br, o ponto de encontro do bom debate, da política, da economia, do municipalismo e da iniciativa privada. E hoje nós vamos receber um deputado estadual que vem ocupando a tribuna da Assembleia com temas extremamente importantes e que vai de frente às estruturas que estão destruídas, que é a questão da segurança pública. Hoje nós vamos estar recebendo o deputado estadual, o Sargento Reginaldo, que vai falar da sua trajetória política desde a Câmara Municipal de Fortaleza, ele que foi vereador, e aí na Assembleia, com esses debates tão intensos, tão discursivos e que interferem diretamente na vida de quem está nos assistindo, Marcelo. Realmente, Reginaldo, muito prazer tê-lo aqui. Obrigado por atender nosso convite. Você é um cara, na minha opinião, eu não sou demagogo, você sabe, nem hipócrita. Eu falo o que eu tenho que falar, doa quem doer. E é muito bom tê-lo aqui, para a gente esclarecer pontos cruciais dentro da sociedade cearense. Qual é um dos pontos que mais afeta hoje a nossa sociedade cearense? A segurança pública. Muito obrigado, fica à vontade. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite, né? A toda a bancada que está aqui, amigos de velhas datas, outros que a gente está tendo a oportunidade de conhecer agora, principalmente você que nos acompanha. É sempre realmente uma satisfação a gente poder dar esse retorno e manter esse diálogo direto com o povo através dos veículos de comunicação ainda independentes, porque até para fazer jornalismo... Ainda independentes, essa é a questão. Até para fazer jornalismo nesse país está cada dia mais difícil, né? Principalmente quando você tem uma grande imprensa que depende muito do recurso público. Então isso acaba limitando a liberdade dos jornalistas. Eu sei que todo jornalista gostaria de veicular tudo que pensa, mas aqui no Ceará, né, isso está cada dia mais limitado, né? E a gente tem, sim, um problema grave, né, de hoje ter um Estado que, além de todos os problemas que já são comuns no Brasil, saúde, infraestrutura, educação, né? Nós estamos vivendo, eu sou da segurança pública há 30 anos, Marcelo. Eu estou no Corpo de Bombeiros, completei 30 anos na instituição esse ano agora, apesar de estar na reserva por conta da política, e há 16 anos trabalho efetivamente na representação de policiais e bombeiros do Estado do Ceará, mesmo antes de mandato, né, com o capitão Wagner, como representante de classe. Nunca antes nós vivemos uma situação tão caótica, tão preocupante, como a que nós estamos vivendo nesse momento. O cenário de guerra, a barbárie que tomou conta do nosso Estado, deveria, nesse momento, se nós tivéssemos uma população um pouco mais preocupada com o debate político, nossas ruas eram para estar tomadas pelo povo, exigindo providências, exigindo até o afastamento do governador do Estado. Porque o governador do Estado já mostrou a sua completa incompetência para resolver hoje o problema que conivência. Incompetência, conivência, o problema que mais afeta hoje o povo cearense. É ruim ter uma saúde catastrófica? Sim, é ruim. Quando você precisa do equipamento de saúde, você pode morrer. O problema é que quando é segurança pública, não existe aquela coisa de quando eu precisar. Você precisa de segurança pública a partir do momento que você bota o pé fora da sua casa. Então você precisa de segurança pública a todo momento, aliás, até dentro da sua casa. Exatamente. Que é o que está provado hoje, porque as pessoas estão sendo retiradas de dentro de suas casas por ordem do crime organizado. E agora nós chegamos no limite, né? Você ter uma mulher que cozinhava para policiais, ter a sua vida ameaçada, porque o bandido disse, ó, envenena a comida dos policiais. E ela disse, não, eu não vou fazer um negócio desse, era uma mulher de bem.
Eu não vou fazer um negócio desse. Gostava da polícia. Ah, não vai envenenar? Executaram a mulher na cama dela, ao lado da filha. Com requintes de crueldade, Com né? A requintes faca e de bala. Crueldade. Então, se tornou crime ser amante da polícia, ser admirador da polícia, enquanto que fazer apologia ao crime no Brasil, como é o caso do Oruan, né? Fazer apologia ao crime virou arte. Mas gostar de polícia hoje é colocar sua vida em risco. É o que está provado a partir desse caso, que é emblemático. Agora, uma pergunta: é uma mulher executada, uma trabalhadora. Vocês viram alguma manifestação das associações de defesa dos direitos humanos, as entidades de defesa das mulheres, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. A vice-governadora do estado veio a público falar na defesa dessa mulher. As deputadas do PT do Ceará. Cadê a Luiziane? A deputada Luiziane disse que saiu daqui para lá a Palestina Fazer turismo. para o enfrentamento da crise, né, humanitária. Nós temos uma... Gaza é aqui, Albino. Gaza é aqui no Ceará. Tá? Porque lá, Macieri, executaram pessoas depois da saída dela, né, depois das retiradas das tropas de Israel, executaram pessoas no meio da rua. Um caso isolado. Aqui, o criminoso está arrancando a cabeça do adversário, arrancou o coração do adversário, colocou a cabeça num banco, praticamente à frente de uma escola. E o governo do PT ainda diz assim: não pode tratá-los como terrorista. Então, isso resume, eu não vou me estender mais para a gente poder interagir aqui, mas é só para dar um cenário para vocês do que hoje é a nossa preocupação real. Hoje, nesse momento, não tem um policial militar no estado do Ceará, policial civil, que esteja se sentindo seguro. Eu estou falando de policial. Porque os bandidos arremessaram de drone uma granada sobre uma viatura do Cotan. Tá? E agora estão tentando envenenar policiais. Então, o policial hoje, ele está preocupado com a sua própria vida e da sua família. Imagine o resto da população. Imagine a tensão que um policial desse vive né, no dia a dia, dentro da sua própria casa. Né? Porque é o seguinte, não tem apoio do governo estadual. Não, as viaturas, nós tivemos aqui o deputado... David Vasconcelos. 665 viaturas paradas, baixadas, que a maioria com pequenas falhas, né? Não se coloca na rua, não se preocupa com isso. Então, hoje, não é só Fortaleza, é Brasil. Estão matando o delegado geral. Olha a audácia. Doutor Rui foi um delegado geral do estado de São Paulo. Os caras perseguiram e mataram, fuzilaram. A mando de quê? A mando do crime organizado. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a coisa está piorando de um jeito, daqui a pouco nós vamos ter que colocar um tanque de guerra na porta de casa para tentar se proteger um pouco. E o PT não deixa ninguém ter arma, né? Não, eu não quero nem falar de PT, porque você sabe que é o seguinte, eu não sou partidário a ninguém. O dia que as pessoas pararem de falar PT, PSDB, PL, Bolsonaro, PT, sei o quê, não, eu sou melhor que você. Isso parece coisa infantil. Nós temos que votar em pessoas que nos protejam, em cidadãos que nos protegem. Entendeu? Então, essa questão partidária, isso, meu modo de ver essas questões aí é um pouco diferenciado. Eu sou assim, eu apoio assim, um cidadão desse que está lá, veste a camisa em prol de uma causa. É isso que nós precisamos. Então, parar com essas besteiras políticas aí. Enfim, mas isso aí é apenas a minha opinião. E, Reginaldo, eu queria que você comentasse a grande ação da polícia, né? Não culpando a polícia, mas isso por ordem do governo, e não sei qual foi o gênio, né, que fez essa ação de pichar Ceará contra o crime nos muros de Fortaleza, como se essa ação fosse amedrontar, aterrorizar o crime, o traficante. Para mim, uma ação patética, para não dizer outro adjetivo. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque o crime não vai fugir por causa de uma frase pichada nos muros. Eu queria que você comentasse sobre isso. Não, isso é um reflexo de um governo que está totalmente perdido no tema.
O vídeo que circulou nas redes sociais é o próprio secretário da administração penitenciária, que deveria estar cuidando dos presídios. É patético um secretário de Estado não se perceber do local, do lugar que ele ocupa, tá? E ir para as ruas, pichar muros com uma expressão hoje que nenhum cidadão cearense vai assimilar, vai engolir uma história dessa, que o Ceará pode comemorar qualquer coisa referente à segurança pública. Que dirá o crime. né? Eu tenho dito na Assembleia, nós estamos na reprodução de um modelo fracassado. Quando uma coisa está dando errada, Albin, você precisa mudar a estratégia para obter novos resultados. Nós estamos desde Cid Gomes, então são 8 anos de Cid, 8 anos de Camilo e 3 de Elmano, repetindo a mesma fórmula na segurança pública. E a tragédia, pode olhar a curva histórica do número de crimes no estado do Ceará, de homicídios, ela tem uma explosão inicial dentro do governo Cid, depois ela consegue aumentar absurdamente dentro do governo Camilo, e agora o Elmano está acabando de sepultar qualquer esperança da população de ter o seu Ceará de volta para si, para nós, para qualquer empreendedor, para um trabalhador, para circular livremente. O modelo é o mesmo, e está dando errado, e parece que ninguém do governo, para entender assim, meu Deus, se eu continuar repetindo a mesma fórmula, eu terei o mesmo resultado. Então a gente precisa de uma mudança drástica nisso. O governador Caiado, quando assumiu o estado de Goiás, tinha aproximadamente 6 a 10 cidades das mais violentas do Brasil em Goiás. O último relatório do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, Goiás não tem mais nenhuma cidade entre as 20 mais violentas, e o estado do Ceará tem 5 das 20 cidades mais violentas do Brasil, sendo Maranguape a cidade mais violenta do Brasil, proporcionalmente em números de homicídio. Há aproximadamente 70 homicídios para 100 mil pessoas. A média brasileira é de 20. O que a Organização Mundial de Saúde considera aceitável é um número no máximo de 10, né? E nós temos São Paulo com uma média de 7, Goiás com uma média de 6 aproximadamente. Mas sem comparar, fazer a comparação de população, né? O Ceará não, porque é proporcional. Proporcional. É proporcional, é por 100 mil habitantes. O Ceará já com uma média de 37 e Maranguape com uma média de mais de 70. É inacreditável. Homicídio. Então são números de guerra, são números de guerra. O que mudou em Goiás? Mudou a vontade de um governador que empoderou a polícia, porque a gente precisa lembrar disso. A polícia está trabalhando com uma espada sobre sua cabeça. Ela tem o Poder Judiciário muitas vezes atrapalhando, colocando o preso em liberdade em 24 horas numa audiência de custódia. Ela tem o Ministério Público às vezes atrapalhando. Ela tem a imprensa que joga contra, os direitos humanos que joga contra. E ela tem no estado de Ceará uma Controladoria Geral de Disciplina que joga mais pesado ainda. Porque o policial ele está sempre sendo fiscalizado pela própria Controladoria do Estado, um órgão do governo que amarra as mãos dos policiais para agir. Gente, o policial no Brasil ele está praticamente tendo que pedir com licença a um bandido para dar um tiro de reação. Porque eu já ouvi de membro do Ministério Público no Brasil que o policial só deve atirar depois de ele levar o primeiro tiro. Foi em São Paulo, uma promotora, né? Só deve atirar depois de levar o primeiro tiro. Então, o policial hoje em dia, depois que ele morrer, ele atira, né? Para algemar, ele precisa ter muito cuidado, porque ele pode ficar preso por algemar uma pessoa. Para dar uma busca num carro que ele suspeite que está conduzindo arma e droga, se ele não tiver autorização judicial, ele não vai conseguir fazer. Nós estamos na inversão completa de valores. Então, como é que você vai fazer segurança pública num país como esse, que a primeira coisa que se pergunta numa audiência de custódia quando o preso vai ser ouvido é: o policial lhe tratou bem? O policial lhe agrediu? Você foi constrangido? Como é que a preocupação primeira é de saber se houve algum excesso na atividade policial?
mas ninguém pergunta a condição que esse policial está trabalhando, o tempo que ele tem para reação, quando ele entra numa comunidade dessa, que ele pode ser alvejado a qualquer momento, e ele precisa primeiro interpretar se aquela pessoa está com um celular na mão, se ela está conduzindo algum objeto, ou se uma pistola .40 que pode tirar a sua vida. Então a situação desse policial dentro dessas áreas conflagradas é delicadíssima e ela tem o próprio Estado trabalhando contra ela. Então é muito delicado o que nós estamos vivendo e patético que o governo tente minimizar, que o secretário Chagas Vieira tente minimizar esse problema, tentam a todo momento nacionalizar como se o problema do narcotráfico é um problema do país inteiro. Se fosse um problema do país inteiro, a média de crime seria a mesma no país inteiro. Então, por que estratégias da polícia de Goiás estão dando certo, da polícia de São Paulo estão dando certo, da polícia de Santa Catarina estão dando certo? Como você disse que não é partidário, vou lhe pegar como inspiração. A polícia do Piauí, que é governado pela esquerda, Meu primo. está dando certo e está dando excelentes resultados, Primo do... mas o Ceará não consegue dar resultado. Então, só para dizer que só falei de governos de centro-direita, Piauí é uma Por isso experiência que eu falo, da esquerda não é PT, que está sendo bem PL, sucedida. é vontade de fazer. Vontade de realizar. fazer. Como o Caiado fala, eu não quero saber a opinião de ninguém. Aqui em Goiânia, o crime não se Não cria. dá certo. Acabou. Reginaldo, deixa eu lhe fazer outra... Não, peraí, calma. Senão você vai falar. Nós temos... Pera um pouquinho aí, meu Só chapa. essa, Não, só não, essa. só essa nada não. Rebouça. Pode, por favor. Rebouça. Boa noite, Papai, arrumei um Marcelo. cara que fala mais do que tu agora no programa, é? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Rebouça. noite a todos, principalmente a você que nos assiste, que é o motivo de estarmos aqui, né? Olha, por mais que você, cidadão cearense... Rebouça, só um minutinho. Albino, dá o seu microfone para a Glaucia, por favor. Obrigado, viu? Pode continuar, Rebouça. Meu Deus. Isso é bullying, viu? Por mais que você, cidadão, que mora aqui em Fortaleza, mora em Calcaia, mora no Aquiraz, mora no Ceará, por mais que você pensa que sabe que a violência aqui é muito grande, eu quero te dar uma notícia ruim. Você não tem noção da metade. Você não tem noção da metade. Um aluno meu, e isso tem várias causas, um aluno meu, policial militar, no curso de Direito, ele foi preso. Ele foi preso pela Controladoria. Geral de Controladoria, CGD, porque ele estava trabalhando na viatura com a arma pessoal dele registrada no nome dele. Porque existe uma normativa da polícia que o policial tem que usar a arma da corporação. Ele não pode usar a arma particular dele em serviço. Olha o absurdo. E aí eu perguntei, rapaz, mas você sabia disso aí, por que você não deixou? Ele, professor, eu estava com a arma, eu cheguei para o trabalho. Se eu deixasse na caserna, infelizmente, tinha um risco de mudar alguma cor na minha arma. Se eu deixasse dentro do carro, alguém roubasse o carro, era mais um bandido armado e eu não perdia a minha arma. Então a solução que eu vi foi eu ir com a arma. Eu pergunto a você, qual é o mal de um policial que tem uma arma registrada no nome dele, andar com essa arma trabalhando na viatura? É um exemplo. 2. Eu peguei um Uber e conversando com o Uber, rapaz, como é que está o trabalho? Não, só tem uns cantos que eu não ando. Mas por quê? Ele, como passageiro, vinha andando, entrou em determinada rua, 2 homens com pistola na mão pararam ele, e aí disseram, aí ele, não, eu sou aplicativo. Depois me dê seu celular, bota nas fotos. O cidadão entregou, ele pegou as fotos, quem é essa? Não, minha esposa, quem é essa? Não, é minha mãe, minha filha. Bom, agora bota no WhatsApp para eu ver a sua mensagem. Estou no WhatsApp e foi ver a mensagem do cara do aplicativo. E parece coisa de filme de terror, não parece não? Aí é o que eu digo, sabe o que é? O poder paralelo é o Estado. Hoje, no estado do Ceará, o poder paralelo é o Estado. E o poder que manda mesmo... nós estamos aqui hoje, nesse programa, gravando esse programa aqui no estúdio, por concessão da bandidagem. Se eles quisessem, Marcelo, você não estava na sua casa, ninguém aqui estava, ninguém estava aqui, e o Estado não tem, o Estado do Ceará não tem como impedir. E por muito menos nós já tivemos intervenção federal na segurança pública do Estado do Ceará. E por que a questão política é importante? Porque nós não vamos ter intervenção federal de jeito nenhum,
No único estado que tem um estado, a capital, comandada pelo PT, porque o governo federal é do PT também. Não tem perigo de ele fazer uma intervenção federal aqui. E isso é necessário. Deputado, se o senhor fosse governador do estado do Ceará, qual seria a linha de trabalho para conseguir devolver alguma paz para o cidadão que queira, por exemplo, andar com o seu celular na mão, na Vigílio Távora, na Beira-Mar, na 13 de Maio, sem estar colocando a própria vida Conclui em a risco? pergunta, Rebouças, senão vira poema, meu irmão. Acabei de fazer. Vai lá. Tá, eu até quero dizer para vocês que eu apresentei o primeiro passo do que poderia ser um caminho viável na Assembleia Legislativa. Por ser um deputado de oposição, não foi sequer apreciado. Nós precisaríamos... O que é que foi feito, vamos lá, para a população entender? Nós tivemos uma epidemia. Estavam morrendo pessoas no mundo inteiro. Qual foi a medida do governo para que as ações acontecessem em tempo imediato, no tempo certo e pudessem diminuir o número de mortes? Criou-se um comitê, fez-se toda uma estratégia, quebrando todos os protocolos possíveis legais, para que você pudesse aprovar tudo que fosse necessário, sem precisar de licitação e etc., enfim, mas era uma urgência. Então, todo dia havia reunião desse comitê, reunindo o governador, prefeito, presidente de assembleia, presidente de câmara, enfim. Nós precisaríamos, para a questão da segurança pública, que já virou mais do que pandemia há muito tempo, nós precisaríamos do Poder Judiciário, sentado com o Ministério Público, com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, diariamente. Alinhado. Esse é só o primeiro passo. Porque hoje, se eu quiser tomar de volta, vamos citar aqui um conjunto habitacional, Cidade Jardim. Hoje. Todo mundo sabe que o Cidade Jardim hoje é dominado pelo crime organizado. A Polícia Militar sabe, ela pode chegar lá e simplesmente invadir aquilo, cercar aquilo, para sair de lá só quando tiverem todos os criminosos faccionados presos? Ela não pode. Por que ela não pode? Porque ela não tem ordem judicial para isso. Porque ela não tem apoio institucional para isso. Então nós precisamos dizer para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, e vem cá, chega. Nós estamos numa guerra e nós precisamos agir urgente. Uma coisa que eu não vejo, e aí não é partidário, é ideológico, entendam a diferença. Não é sobre partido, é sobre ideologia. Uma coisa que eu não vejo a esquerda brasileira com disposição é para enfrentar o crime organizado, sabendo que na primeira semana de enfrentamento vai sair na capa de um jornal qualquer: Polícia Militar mata 30, 40, 50 bandidos em ação de não sei o quê durante todo o final de semana. Um governo de esquerda não está preparado para esse debate. Em São Paulo, morreram 60 criminosos na Operação de Santos. Tentaram de todas as formas arrancar o secretário Derrite, que é um capitão da polícia, da cadeira de secretário de segurança. O governador Tarcísio segurou. Não conseguiu. Um desembargador de Goiás disse publicamente: a Polícia Militar tem que acabar. O governador Caiado estava na Europa. Gravou um vídeo automaticamente e disse para ele, publicamente: quem manda na minha polícia sou eu. Quando o senhor quiser se dirigir à minha polícia, o senhor fale comigo. E entrou com uma ação contra o desembargador, que foi punido pela sua fala infeliz. Então aí você tem uma diferença já de partida, de uma polícia que se sente amparada pelo seu próprio comandante. Posicionamento. Amparada pelo seu próprio comandante. Exatamente. A tropa, ela não pode agir sozinha. Ela precisa que o governador esteja ao lado. Ela precisa sentir a presença, de fato, do Estado apoiando ela. É claro que você não vai resolver essa guerra só com policiamento. Aí a gente precisava tomar aqui tomar aqui não só um programa desse, ia virar um congresso. Para a gente debater que você precisa tomar aquela comunidade, primeiro com força policial. Primeiro repressão. E depois, em seguida, automático, ocupar com prestação de serviços públicos
para que a juventude entenda: eu não preciso entrar para o crime para poder sobreviver. O Estado está me dando condições de trabalho, o Estado está me dando condições de me tornar uma pessoa digna. Então, é um processo complexo? É, mas sem o enfrentamento, não há como ser romântico aqui e dizer aquela velha história: jogue livros para os criminosos que você vai conseguir educá-los. Tá? Vai ter que ter um enfrentamento, vai ter baixa, porque é guerra, vai ter baixa, a gente precisa entender enquanto sociedade isso, e a partir daí, uma reviravolta nas políticas públicas. Vale ressaltar que nesses anos todos de PT no poder, a população cearense continua no mesmo quadro de miséria. Nós temos mais dependentes de Bolsa Família no Ceará do que carteira assinada. Então, isso já é um reflexo do que... Olha, qual é a perspectiva de um jovem hoje, de periferia? Ele nem está mais na escola, ele não procura ocupação, aumentou o número de jovens, não é mais nem o neném. O neném é o que nem estuda nem trabalha. Agora inventaram uma nova categoria, que é aquele que não procura ocupação nenhuma. Então, se esse jovem não está procurando uma ocupação porque ele perdeu a expectativa, automaticamente ele se torna uma presa fácil para qualquer traficante dizer: tome aqui, você tem R$500 toda semana, eu ainda te dou uma arma e tu vai virar o bichão na comunidade, tu vai ter meninas, tu vai ter gente te querendo, tu vai ter tua moto. Amigo, é absurdo, é desleal, mas é isso que nós estamos vivendo nesse momento e a sociedade precisa participar desse debate, porque não vai cair do céu e a gente tem que também responsabilizar o cidadão, porque foram nossas escolhas que nos trouxeram até esse caos. É o que eu falo, dedinho na urna, tem que tomar cuidado. Tem que Bom, tomar fiquem cuidado. ligados aí, nós vamos pro segundo bloco, voltamos já já. Fiquem ligados. Bom, voltando aqui pro segundo bloco com o deputado Reginaldo. E esse assunto é muito polêmico, acho que nós poderíamos ficar aqui 10 programas falando sobre isso, e a gente fala, e o resultado não vem. Essa é a maior preocupação, e o resultado não vem. E as mídias, a maioria das mídias são compradas, falam o que eles querem da forma que eles querem. Esse é um outro grande problema, porque nós já fomos o quarto poder, não somos mais. Porque hoje o dinheiro chega e compra a maioria. Essa é a realidade, né? Eu fui convidado para trabalhar em várias emissoras, já trabalhei em algumas emissoras aqui no Ceará, e o convite é sempre assim: ó, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Aí qual é a minha resposta sempre? Coloca uma inteligência artificial para fazer o programa. Se eu não puder ter autonomia para falar, defender o povo, eu vou fazer o quê aqui? E 90% da nossa imprensa é realmente... Você sofreu isso agora, né, Glaucia? Né? Cortaram o seu Instagram agora, né? Sim. Glaucia, por favor. É um prazer estar aqui, recebê-lo, e eu estou impactado diante do seu conhecimento, porque o senhor, como uma pessoa que é da área da segurança, o senhor conhece os dois lados da moeda. O senhor sofreu enquanto militar, porque sabe como é que é lá dentro, a questão do regime, a questão da hierarquia, a questão de silenciar o policial se ele não age a contento, né? E a minha grande preocupação é o seguinte: hoje a sociedade ela está tão calada diante dos absurdos que está acontecendo, diante de tantos crimes que está acontecendo, que a gente pode até ouvir o barulho dessa sociedade. É todo mundo em silêncio, está tudo dominado. O policial, eu sou esposa de policial, o policial ele anda com medo, o bandido não. O bandido não anda com medo. E eu queria saber do senhor o seguinte: eu trabalhei também na área da segurança, fui professora da Academia de Polícia Militar, dava a introdução à academia, o curso do Ronda do Quarteirão, quando existiu, né? E fui da Delegacia das Mulheres muitos anos como assistente social. E a cada ano o índice de homicídio de homens contra mulheres só aumenta. E o que é que eu vejo hoje é que todo um Estado, todo um país, ele permanece no circo e no pão. Eu quero saber a nível de orçamento. Quanto é o orçamento do Estado do Ceará para a questão da segurança pública? E aonde esse orçamento ele está sendo aplicado?
Esse orçamento, ele contempla as viúvas dos policiais que são mortos em combate? Esse orçamento, ele contempla pagamento para psicólogo, para os policiais que hoje sofrem? Saiu uma matéria agora que o maior índice de suicídio é dentro da Polícia Federal. Semana passada houve um suicídio dentro da Polícia Federal. E saiu um estudo onde, das polícias, quem está em primeiro lugar é a Polícia Federal. Né? Então, esse orçamento, ele contempla a saúde mental do policial ou ele faz de conta que o policial não existe? Porque sem a repressão, sem a questão da segurança, a gente vai ver o que está acontecendo aí. Está tudo dominado e os bandidos estão tomando conta da sociedade. Tá. Doutora Gláucia Gondim. Ainda é de sobrenome de uma das famílias mais tradicionais da nossa Polícia Militar do Estado do Ceará. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o problema não é nem tanto orçamentário. A Segurança Pública do Ceará hoje tem um orçamento muito alto, bilionário, e talvez esse recurso está sendo muito mal aplicado. E a prova disso é que, por exemplo, quando o Camilo entregou o Centro Integrado de Operações, né, de Segurança Pública, o CISP, um prédio bonito que não serve pra coisa ali, nenhuma. pois é, um prédio bonito ali na Avenida Guanambi, talvez vocês vão encontrar nas minhas redes sociais um vídeo na porta, antes do Camilo entregar, tinha uma placa, e eu dizendo que aquilo era um absurdo. A dinheirama que foi gasta naquilo diante das prioridades que nós tínhamos. Não é que o equipamento fosse ruim. Se eu estivesse na Inglaterra, tudo bem. Se eu estivesse nos Estados Unidos, tudo bem. Eu estou com um prédio à altura da polícia que eu tenho. Mas olha o que é o Ceará. No momento em que eu tenho o CISP, um equipamento de luxo, dos melhores do Brasil hoje, é um prédio. A Polícia Militar está trabalhando a pé. Porque está faltando viatura para o policial rodar hoje no Ceará. O policial militar está saindo de casa, vai para o quartel, pega a sua arma. Cadê a viatura? Não tem. Vá andando para o seu posto e fique lá. No momento em que o crime hoje é de moto, é de carro, passou a época de policial correndo na rua atrás do batedor de carteira. E essa é a realidade da Polícia Militar de hoje. Eu estou citando um ponto que a sua pergunta foi bem complexa e ela é realmente bastante pertinente para a gente falar da saúde mental desses homens que estão de fato adoecendo, que estão adoecendo porque estão preocupados com a sua vida e da sua família e não conseguem garantir nem a própria segurança. Imagine a da sua esposa, do seu filho. Quantos policiais nós tivemos expulsos de casa só dentro da gestão É Humano, por ordem de facções criminosas. Com escolta policial. E um absurdo é a polícia dar segurança ao policial para ele se mudar. Não, é o ponto. Escolta policial. A polícia deveria, dar segurança para que o policial permanecesse na sua casa. Aí é Sem onde dúvida, que eu digo o sem seguinte, dúvida. isso jamais acontece na polícia do Estado de São Paulo. Jamais. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Eu sou paulista, isso não acontece. Nem no Porque Goiás, ele não o Caiado. permite. Quando o Reginaldo falou aqui, a polícia desceu em massa pro litoral e saiu derrubando a rota. Sabe Sai quantas derrubando. vezes, Maciel, o Então- PT governou São Paulo? Então, Nenhuma. então assim, Mas a Marcelo, questão... só para eu concluir a questão do orçamento, que Sim. é uma pergunta que foi muito importante. A Assembleia aprovou agora há poucos dias, a pedido do governador, a quebra de teto de gastos da segurança pública. Pode gastar à vontade. Pode gastar à vontade, né? Está precisando? Pode ser que sim, nesse momento. Mas olha como é curioso a falta de gestão desse governo. Enquanto ele pediu para não ter limite de gastos, no ano passado, o governo do estado de Ceará deixou 26 milhões parado por falta de execução. Aprovado em lei para a segurança pública. No ano anterior, o orçamento aprovou um teto, o governador deixou 26 milhões a menos. 665 viaturas quebradas. Não sabe nada de Viaturas segurança paradas. pública. Então, como é que eu estou pedindo mais dinheiro quando eu não consigo gastar o dinheiro que eu tenho? E por que não gastou o dinheiro que tem? É porque não precisava? Não. É porque eu não tenho projeto, porque eu não tenho gestão. É porque eu não tenho estratégia. Tá?
Então, o nosso problema aqui, ele de fato mostra a incompetência desse governo. Tá? E a gente não pode jamais minimizar esse problema, porque esse problema está chegando em todos nós. Um procurador de município no interior foi executado. Nós tivemos candidatos a vereadores executados porque faziam oposição. Nós temos uma investigação do Ministério Público acusando o envolvimento de 50 políticos cearenses com o crime organizado. Nós temos um prefeito eleito que não assumiu. Se acharam o Bebeto, hein, Reginaldo? Sumido, desaparecido há o Bebeto. 11 meses. Mandou... toda a investigação mostra o envolvimento dele com o crime organizado, está desaparecido. Nós temos outro lá no ICO que mandou um carro de luxo com 200 milhões, acho que 200 milhões, ou foi 20 milhões, para o Rio de Janeiro, para o crime organizado que garantiu a eleição do prefeito. Então, gente, é muito grave, é muito complexo. Me desculpem a gente tomar todo o tempo de um momento como esse aqui, mas isso é uma preocupação minha hoje. Eu quero que você entenda, Carlos, que essa preocupação, porque quando você disse eu entendo os dois lados, eu entendo os três lados. Eu entendo o lado hoje como político, como militar, mas eu entendo o lado como cidadão, porque eu sou filho da periferia. Tá? Eu sou de família pobre, vivi a minha vida inteira na periferia. Tá? E eu recebi, enquanto vereador, amigo que recebeu Minha Casa Minha Vida. Só para concluir aqui o raciocínio. O cara recebeu a casa do Minha Casa Minha Vida. Ele demorou a assumir a casa e no dia que ele foi conhecer a casa, tinham trocado a fechadura. E quando ele foi insistir na porta, apareceu alguém e disse, pode ir embora. Pode ir embora, essa casa não te pertence mais. E ele me ligou, eu vereador de Fortaleza, eu digo, irmão, tua vida está em risco, sai daí, porque eu tenho que ser, pelo menos realista, eu não vou colocar um colega em risco. Ainda tentamos entrar em contato com a prefeitura, com Caixa Econômica, como resolver o problema dele. Perdeu a casa. Perdeu a casa, lamentavelmente, perdeu o playboy do tal ministro. Quem está sendo dito, perdeu Mané, aliás, desculpe, está sendo dito para a população todo dia no estado do Ceará. A população Mas isso perdeu. acontece há algum tempo. Eu, como assistente social, já coordenei programas habitacionais e teve um conjunto, eu não vou falar a cidade, mas foi uma cidade que eu trabalhei, que a gente já estava com... Nós nos reunimos com as famílias beneficiadas durante 2 anos, toda semana 2 anos. Cadastramos, fizemos todo o processo que era exigido. Burocrático, né? E caro esse processo. Isso. E quando foi para as famílias receberem as chaves, né? Quando estava marcado no dia anterior, o crime organizado entrou no conjunto, tomou conta do conjunto. Algumas famílias já tinham até se mudado e tinham colocado as coisas lá dentro. E uma das mulheres beneficiadas, que tinha sido vítima do marido que tinha esfaqueado ela e ela sobreviveu, e o juiz da cidade pediu para ela ser beneficiada no programa. Né? Ela foi jogada as coisas dela do lado de fora, o cachorro dela foi solto, e quando eu cheguei lá com ela, eles falaram, isso há 5 anos atrás, eles falaram assim, ela que sabe, se ela ficar, ela entra viva, mas ela sai morta. Aí eu falei assim, aí comuniquei ao juiz, o juiz falou assim, a gente não vai poder garantir a sua segurança 24 horas. Então, isso aí já existe aqui, dentro do estado do Ceará, há muito tempo. Sim. As políticas existem, as políticas mas foi no governo do Camilo para cá. Sim, as políticas existem, mas não é para proteger o cidadão. Ela atualmente está protegendo o bandido. Vamos lá. Todas essas falas nossas, e o Reginaldo está muito por dentro desse assunto, até porque está lá na Assembleia e falando quase todo dia sobre isso, e falando, e a voz ecoa na sociedade que recebe a fala de um deputado de oposição, mas não pode nem defender porque tem medo, né? Vamos falar de operações. Reginaldo, vou te dar um narizinho desse aqui, quando você for falar, você bota o narizinho. Leva para a tribuna. Que é o sentimento meu aqui, de vez em quando. Eu falo, porque a gente fala, faz papel de palhaço. E as operações policiais, elas acontecem da seguinte forma. Aqui nós temos uma audiência muito grande no município de Caucaia, por exemplo. E as operações policiais acontecem nas principais avenidas de Caucaia. Sendo que nas laterais, nas ruas laterais a essas avenidas, quando a gente entra, o crime está lá operando. Claro, sem dúvida. As operações, Marcelo, e outra, todo e qualquer cidadão que vive na periferia sabe onde o crime opera.
e a polícia não sabe, né? E a gente fica aqui enxugando gelo. Sabe, não tem como entrar. Finge não saber. E a gente fica aqui como imprensa livre, que também aqui nós não temos um contrato de coisa nenhuma, aqui a gente vem para cá. O rabo é bem soltinho. E não se toma atitude. Eu tive uma conversa com o Pimentel, aquele coronel do BOP lá do Rio de Janeiro. Sim, Rodrigo Pimentel. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele falando o seguinte: rapaz, eu até acredito no SAR, mas ele, nem a polícia pode fazer nada. Para bom entendedor, né? A meia palavra serve. Então, o sentimento social das pessoas da periferia, dos centros maiores, é esse: é de medo de não poder nem se manifestar, porque quando você se manifesta, vem uma lapada do próprio governo, né? E o próprio governo em si, né, com os seus grandes asseclas, né, como o Chagas, que é o mega estado do governo hoje, lá e diz que não existe, é falácia. Só quem sabe é quem vive. Eu estive com o promotor da Orcrim, e é isso aí que ele falou, que o Cagos falou, ele morre. Olha, não tem uma, nem duas, nem três. Famílias aqui do Ceará, de classe média para classe alta, que foram embora porque fizeram postagem no Instagram. Sim, deputado. E o banheiro, ou nós vamos me matar. O cara teve que ir embora com toda a família para a Europa, para os Estados Unidos. E o que não tem condições de ir, morre. Você falou de operação. Eu vou rir porque Tem que rir. é patético. É patético. Rir para não chorar, né? O Pirambu foi o bairro onde mais houve execução de policiais dentro do governo Elmano. Lamentavelmente, eu perdi colegas de forma brutal, saindo de casa para trabalhar, colega de folga, um subtenente que estava para se aposentar, com poucos meses para se aposentar, foi executado de madrugada, brutalmente. Um policial estava no seu dia de lazer, foi executado porque mataram um criminoso do Pirambu, no Rio de Janeiro, e a resposta foi matar policial lá no Pirambu. E aí o Estado... Aí começaram a mandar o pessoal embora. Fecharam o Pirambu, acho que vocês devem lembrar disso, fecharam todo o centro comercial do Pirambu durante um dia inteiro. O único comerciante que se negou a fechar morreu. Foi executado dentro do seu comércio. Mandaram o policial embora, fizeram a mudança de policial, e aí o governador vai com a operação. Secretário de Segurança, comandante-geral da polícia, secretário da administração penitenciária. Devia ter, na Avenida Leste-Oeste, em frente à Marinha, ali, o antigo cartódromo, quem é mais antigo aqui de Fortaleza, o antigo cartódromo que agora é uma areninha, devia ter umas 50 viaturas. E ficaram paradas, sirenes ligadas, esperando a hora que o governador ia chegar, a hora que a imprensa ia chegar, para dar a coletiva e iniciar uma operação. Na era da rede social, tu imagina o que foi que esses policiais conseguiram encontrar depois dentro do Pirambu, depois de toda uma mídia, um estardalhaço desse, uma pirotecnia dessa. Eu fui para a tribuna e eu brinquei, Tati, que hoje eu sou corredor, virei atleta amador, sou corredor de rua. O tempo que as viaturas passaram paradas lá, eu, que não sou um profissional, correria do Pirambu ao Conjunto Ceará. Tá? Então, e aí voltava. Não, sério. Isso tranquilamente. Então, assim, quem é que ia ficar esperando essa operação? Depois ele fez a mesma coisa no Serviluz, que estava em pé de guerra. Gente, não existe hoje um plano de segurança pública no estado do Ceará. Não existe. Eu entendo que o Rodrigo Pimentel tenha feito até uma fala decente com relação ao secretário atual, não é pessoal. Mas o período dele de secretário de Segurança do Rio de Janeiro passou por uma intervenção federal, ele foi para o Espírito Santo, o resultado foi muito ruim, e aí o governador do estado tem a ideia brilhante de ir buscar alguém que teve 2 experiências fracassadas e traz para comandar a Secretaria de Segurança do Ceará. E no futebol, quando o técnico está ruim, muda o técnico. Aqui nós estamos precisando mudar o técnico do governador abaixo, certo? É preciso que a população entenda, está tudo errado. E não é que a gente tenha
a receita de bolo, como o Rebouças me perguntou inicialmente, eu iniciei aqui a discussão, mas eu vou voltar, porque a sua pergunta foi muito inteligente e eu concluo aqui. O crime no passado, no Ceará, era o crime... Nós já tivemos período aqui de assalto a banco, nós já tivemos período aqui de assalto às farmácias, né? Enfim, mas o crime se especializou no Brasil inteiro. Hoje nós temos um crime que se chama crime organizado. É um crime que já entrou na Bolsa de Valores, capitalista. Já entrou totalmente capitalista. Então... Eles já não são mais criminosos de assalto, eles são criminosos investidores. Inclusive droga é hoje o troco dessas organizações criminosas. Troco. Tá? Então, Macieri, só para finalizar, sem inteligência policial não se combate crime organizado. Inteligência policial. Sem interesse. Tá? O investimento do Estado de Ceará em inteligência policial... Eu estou com um projeto caducando para reconhecimento facial, que é usado nos melhores centros urbanos do mundo, que São Paulo está usando com o Smart Sampa. Exato. O criminoso que está com mandado de prisão em aberto, ele entrou num posto de saúde porque ele está precisando, vai ser reconhecido, vai chegar uma mensagem da Secretaria de Segurança, a polícia chega lá sem dar nenhum disparo e prende o cara. É isso. São Paulo prendeu gente em jogos de futebol. Não, prendeu no shopping Morumbi, cabeça branca, narcotraficante procurado há 20 anos. Faz mais de 10 anos que os shoppings aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, os grandes shoppings aqui, mais de 10 anos. Todo mundo que entra lá, ele já sabe se tem mandado de prisão, se responde. Por que o Estado não faz? Iniciativa privada fazendo papel, né? Se eu voltar daqui a um tempinho, não vou dizer dias, talvez um mês, eu vou lhe falar o grande escândalo do Estado de Ceará atual da segurança pública. Nós estamos levantando a informação sobre justamente o gasto com câmeras no Estado de Ceará, que só serve para multar. Só para multar, vai dizer. Só serve para multar, tá? Em São Paulo serve para prender bandido. No Ceará só serve para multar. E nós estamos levantando as informações, eu vou levá-las a público, faço questão de voltar para lhe dizer... Carine. Tá? Para lhe dizer o que está acontecendo no Estado de Ceará. Inclusive, o secretário da Administração Penitenciária comprou um aparelho para evitar a história dos drones, um antidrone, que ele pagou mais do que 3 vezes a mais do que o Rio de Janeiro pagou pelo mesmo aparelho lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, tem mais coisa vindo por aí. Olha, você agora. Boa noite. Eu queria... O senhor falou sobre as gestões anteriores, Cid, Camilo e Eumano, que vêm seguindo os mesmos modelos, né? E qual seria a sua sugestão de estratégia nessa segurança que pudesse vir revolucionar? Bom, eu tinha falado agora há pouco, e a gente precisa entender o seguinte. Se você assistiu o documentário do roubo do Banco Central, sim, você vai ver uma operação que não deu um disparo e prendeu a maioria dos criminosos. Prendeu todo mundo. Dos criminosos envolvidos no roubo do Banco Central e ainda recuperou a maior parte do dinheiro. Por isso que eu falei de inteligência policial. Enquanto nós continuarmos fazendo segurança pública só para inglês ver, a estratégia do Ceará é assim: viatura rodando causa sensação de segurança. Viatura rodando faz você, cidadão, achar que a polícia está presente. Mas o crime hoje tem vídeo monitoramento na entrada de comunidades. Se você entrar numa comunidade hoje, você será filmada. Eu fui filmado por uma organização criminosa entrando numa comunidade. Tá? Eu, deputado, fui filmado por uma organização criminosa entrando para fazer fiscalização numa comunidade. Então, o crime organizado está mais organizado do que as nossas forças de segurança. Equiparado, né? Equiparado. Hoje, o Ceará não produz arma nem droga. Por onde estão entrando? A investigação do Ministério Público já fala do Comando Vermelho querendo tomar o Porto do Pecém. O controle do Porto do Pecém. Tá? Então, se nós, de fato, não estruturarmos um projeto de inteligência articulado com Polícia Rodoviária Federal, com Polícia Federal, se é narcotráfico, por que a Polícia Federal não está participando diretamente
das operações com a Polícia Civil do Estado do Ceará. É narcotráfico. Ele é internacional hoje. Hoje nós poderíamos estar pedindo a presença aqui, inclusive, de organizações internacionais de segurança. Não estamos fazendo. Então, é uma guerra que precisa de uma união de esforços para esse primeiro enfrentamento e, num segundo momento, uma grande ocupação social, de fato, dessas áreas. Vou lhe citar o exemplo de Uiraponga e Morada Nova. A vice-governadora foi a público dizer, para quem não sabe, o Uiraponga é um distrito de Morada Nova que foi completamente abandonado por aproximadamente 2.000 pessoas. Como é que pode, não? Você vai lá hoje, não tem nada funcionando. Nada. Deserto. Deserto. Total. Virou E uma o cidade distrito fantasma. Bem arrumadinho, bem bonitinho. Ganhou muito arrumadinho. O senhor teve lá. Estive lá, dormi lá uma noite para ver o funcionamento da cidade. Tá? A vice-governadora Jade foi dizer que o problema de segurança de Uiraponga estava resolvido. Nem o posto de saúde está aberto, nem a agência dos Correios está aberta, Na escola. nem a escola municipal está aberta, ou seja, nem o Estado, enquanto ente, tem coragem de voltar para colocar a cidade para funcionar. Como é que a população volta? A população não volta. Não volta porque não confia mais nas autoridades constituídas. Isso é muito grave. Quando eu me calo numa comunidade, não tenho coragem de pegar meu telefone e fazer uma denúncia que tem uma boca de fumo na minha esquina, porque eu não confio na polícia. Porque eu não confio que a polícia vai me dar a minha segurança. É a falência Isso é completa muito do grave, Estado. né? Gente, foi falado aqui de estrutura. Existe um poder judiciário dentro das comunidades. Tá? Só quem conhece a periferia sabe do que eu estou falando. Existe o Tribunal do Crime. O Tribunal do Crime julga e executa. E não demora não o processo. Exatamente, é rápido. Se um criminoso faz um roubo qualquer que chama a atenção da polícia para dentro da comunidade, esse criminoso pagará até com a própria vida. Não pode roubar aqui. Olha como a comunidade fica segura. Não pode roubar aqui, porque o crime não deixa, o cara vai ser julgado. Eu tive relato de colega que a esposa foi roubada, ele ligou para a polícia, e o cara é da segurança pública, e eu vou evitar até dizer qual é a instituição, e o criminoso ligou para ele. Foi o que aconteceu, colega? Foi o que aconteceu? Só para roubar minha mulher. Eles roubaram sua mulher? Rapaz, deixa quieto isso aí que eu vou resolver. Deixa quieto que eu vou resolver. E devolver os pertences da esposa dele, porque ele tinha ligado para a polícia e tinha viatura na área atrás dos criminosos. Então, olhe o que nós estamos vivendo. Tá? É realmente algo que, já disse, eu vou ter que repetir, nós todos precisaríamos estar muito. Eu estou aqui insistindo nisso, porque eu não percebo que a população cearense parece que ela está toda acordada para o que nós estamos vivendo. Parece que é assim, só quem está lá na ponta que perdeu sua casa é que entende o problema. Quem está, de repente, lá na Aldeota, lá no Meireles, que não sei o quê, acha que não, está tudo bem, que eu consegui trabalhar e voltar, está tudo bem. Mas, gente, é uma suposta sensação de que você ainda tem alguma liberdade, como já foi dito aqui. Se o cara quiser te impedir de fazer esse programa, ele vai descobrir teu telefone, todos os teus contatos. Ei, tu tá me incomodando. Tá falando demais. Para aí. Tá? E, lamentavelmente, meu irmão, o Estado cearense não vai te garantir segurança. É uma realidade. Está provado aí hoje nos casos que nós estamos vendo. Quem se colocou, a mãe, fazer a festa do filho, a homenagem da pobre, da mãe inocente. O raio. O bolo com decoração do raio, toda feliz, a criança toda feliz, fardadinha, devia ter como referência, lógico, um bom profissional, né? Um homem de bem. Lá vai a mãe pedir desculpas, gente. Outro dia teve que pedir Obrigado desculpa. a fazer o vídeo. Pedir desculpa, obrigado a fazer o vídeo, tá? Então, o que é isso? E se isso não está nos incomodando, nós perdemos completamente a nossa capacidade de nos indignar. Falência do Estado, falência social. Gente, passou rápido, 1 hora de Passou? programa. Acabou. Acabou o nosso tempo. Eu vou ter que Por, ficar... isso, por esse motivo que eu disse. Isabelle está ali, eu fiquei devendo agora. Não, Isabelle.
Por esse motivo eu disse que daria para fazer 10 programas, né? Mas eu te admiro como pessoa. Obrigado. Você é um lutador, né? Que defende a sociedade com unhas e dentes. Eu sou o teu fã dentro da política. Obrigado. Eu não sou demagogo nem hipócrita. Eu tenho várias pessoas que eu admiro dentro da política. Eu acredito ainda que um dia isso possa mudar, né? Eu sei que são minorias que estão lá com vontade para lutar e fazer acontecer. Mas uma hora tem que acontecer. O bem não pode perder para o mal. O mal não pode superar o bem. E é isso que eu penso. Obrigado por vir aqui. Prazer. Dizer tudo isso aí para os nossos telespectadores. É um prazer tê-lo aqui. E vocês aí de casa, lembrando Eu vou só fazer um pedido aí, tá? Pode Você fazer. que não conhecia o nosso trabalho e quer conhecer nosso trabalho, vai lá nas redes sociais, @Sargento Reginauro, como eu disse, foi dito no início, não é Reginaldo, tá? E manda lá a tua mensagem, manda a tua sugestão de pauta pra gente levar pra Assembleia. Sargento Reginauro. Reginauro. Obrigado. E lembrando a vocês de casa que de terças e sextas, às 8h30 da noite, às 20h30, estamos aqui pela nossa TV Metrópole.